Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e fato é que desde 2016 nós não vemos taxas tão elevadas sendo praticadas nos títulos do Tesouro Direto como nos títulos pré-fixados e títulos IPCA+, que estão pagando taxas acima de 15% ao ano nos títulos pré e mais de IPCA mais 7% nos títulos IPCA. E na aula de hoje eu quero te mostrar, usando a própria calculadora de rendimentos do Tesouro Direto, que você, com investimento simples, seguro e previsível, que é o Tesouro Pré-Fixado 2031, você consegue, com a taxa que está sendo oferecida atualmente, acima de 14%, duplicar o seu capital investido. Isso sem ideia mirabolante, sem construir carteira de investimentos difícil de executar, sem ter que tolerar risco. Simplesmente comprando títulos do Tesouro Pré-Fixado 2031 com taxas próximas ao patamar atual e levando até o seu respectivo vencimento em 2031, o que vai dar aí um pouquinho menos do que 6 anos, porque agora a gente está no início de 2025, então um pouquinho menos de 6 anos entre hoje e o vencimento dessa aplicação. Isso porque levando até o vencimento, né, você tem a garantia o quê? De receber a taxa de juros contratada. E eu vou te mostrar como fazer essa conta e como de fato você vai ter o dobro do capital de investido nesse período usando a calculadora do Tesouro Direto aqui na tela do meu computador. Mas antes de te mostrar isso na prática, né, como que no atual momento de mercado em que a gente se encontra, né, com taxas tão altas sendo oferecidas em Tesouro Direto, como é fácil você multiplicar o seu dinheiro, eu quero justamente te fazer um convite para que você, além de aprender a investir em Tesouro Direto, você aprenda a investir em outros investimentos de renda fixa que a gente tem no mercado e também em ativos de renda variável para você aproveitar essa oportunidade única que o mercado financeiro está nos dando em 2025. A gente está com taxas historicamente excelentes no Tesouro Direto, né? Preços de ativos de renda variável muito bons, extremamente descontados. Eu quero que você aprenda a aproveitar essas oportunidades. É justamente por isso que agora nos dias 22 e 23 de janeiro eu vou ter um encontro marcado com você em 2 aulas ao vivo e gratuitas que eu vou preparar para você aprender a investir comigo e de fato, então, aprender a multiplicar o seu dinheiro e conseguir atingir a sua liberdade financeira. Né? Se você quiser contar com a minha didática, com o meu conhecimento para aprender a investir gratuitamente, né, se inscreva na imersão Carteira Blindada pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Nessas 2 aulas eu vou te ensinar a investir não só em renda fixa, mas também em renda variável, investimentos no exterior. Vou te ensinar a construir uma carteira de investimentos blindada às incertezas do momento presente e que vai também multiplicar o seu patrimônio de forma segura e eficiente ao longo do tempo. E mais, nessa imersão que nós vamos então fazer ao vivo nos dias 22 e 23, né, para quem estiver me acompanhando ao vivo e preencher as condições que eu vou contar nessas 2 aulas, vai concorrer a um gift card, um cartão presente do Tesouro Direto no valor de R$2.000. Então, além de aprender a investir comigo, conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida, para você cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio, você ainda vai concorrer a um cartão presente do Tesouro Direto. Para se inscrever, receber os links exclusivos das aulas e os materiais didáticos, basta você acessar então o link de matrícula gratuita que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dito isso, eu vou então compartilhar a tela do meu computador para você, para eu te mostrar essa oportunidade incrível de mercado que a renda fixa está nos dando em 2025, então vem aqui comigo. Bom, pessoal, então eu estou aqui na clássica tela de preços e taxas do Tesouro Direto, né? E os títulos pré-fixados estão com taxas incrivelmente altas, né? Rentabilidades nominais muito atrativas que não eram registradas desde o ano de 2016. E taxas acima de 15% nos títulos pré-fixados inauguram um nível, um patamar de rentabilidade que é capaz de multiplicar o seu dinheiro, de duplicá-lo ao longo do tempo sem esforço algum, né? Tão somente se você for capaz de ter paciência, que é o que eu quero te mostrar aqui agora. Né? A gente tem um título pré-fixado com vencimento em 2027 com uma taxa de 15,47% ao ano, uma taxa excepcional. E tem um título pré com vencimento em 2031 a uma taxa de 15,1%. Apesar da taxa do título mais longo, né, do título 2031, estar menor, né, é um título que, ao você investir, você permite que seu dinheiro fique rendendo a essa taxa por um período mais longo, né, por praticamente 4 anos a mais do que no título de 2027. Então, mesmo que aqui no título 2031 a gente tenha uma taxa de juros inferior, menor do que a do título de 2027, esse é um investimento muito interessante de ser feito, porque o seu dinheiro vai ficar aplicado por 4 anos a mais, ou seja, vão ser 4 anos a mais de juros compostos de efeito bola de neve multiplicador patrimonial, que faz com que, mesmo que esse investimento tenha uma taxa inferior à do título mais curto,
né, você consiga ter o quê? Uma rentabilidade ao ano maior, porque você vai ter o efeito dos juros compostos trabalhando por muito mais tempo sobre o seu patrimônio. Né? Até curioso, a gente tem uma taxa inferior aqui no título 2027, né, porque teoricamente em renda fixa, sempre quando a gente fala de investir por prazos mais longos, na teoria, as taxas de títulos mais longos, de investimentos de renda fixa mais longos, elas são maiores. Porque você está correndo mais risco em investimentos mais longos do que em investimentos mais curtos. Contudo, em virtude das condições macroeconômicas do nosso mercado econômico aqui no Brasil, né, endividamento excessivo e fora de controle do governo federal, evasão de capital estrangeiro do nosso mercado financeiro, o mercado financeiro está precificando muito mais risco para o curto prazo do que para prazos mais longos. E aí a gente está tendo uma anomalia nas taxas de juros oferecidas, que é o quê? Taxas de juros maiores nos títulos mais curtos. E esse fenômeno, que é um fenômeno ruim, né, que indica que a nossa economia não está bem, ele é chamado de inversão da curva de juros e justamente ele então dá nome a esse fenômeno que não é normal, que é o quê? Títulos mais curtos pagando taxas maiores. Né? Mas ainda que a gente tenha essa inversão da curva de juros e ainda que o título pré-2031 seja um título que está pagando uma taxa inferior, graças ao efeito dos juros compostos de um título de prazo mais longo, eu vou te mostrar a partir de agora que esse é um título que ele vai duplicar o seu patrimônio em 6 anos, simplesmente você comprando e tendo a disciplina de levar esse investimento até o vencimento. É claro, né, a gente não deve colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto quando a gente fala de investir, você não deve ter só investimentos pré-fixados. Inclusive no vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje, eu te mostro qual que é o grande risco dos investimentos pré-fixados. Né? A grosso modo é o quê? São investimentos que não te protegem diretamente da inflação, então a gente tem que ter cautela, parcimônia nos investimentos pré-fixados, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto a gente não souber qual que é a Selic terminal, a Selic que nós vamos terminar o ano de 2025 e se de fato a inflação ela vai estar controlada para os próximos anos. Mas fato é que a gente já tem taxas significativamente interessantes para a gente já colocar um pezinho em renda fixa pré-fixada, já fazer alguns investimentos para aproveitar taxas nominais tão interessantes. Né? E aqui, se a gente vier na parte de títulos, calculadora, essa é uma ferramenta do Tesouro Direto que eu gosto muito de utilizar, inclusive fica aqui a dica para você utilizar essa ferramenta como uma aliada sua no seu projeto de multiplicação e planejamento financeiro. E dentro da calculadora do Tesouro Direto, a gente consegue calcular quais serão os retornos futuros que a gente pode ter com qualquer um dos títulos do Tesouro Direto, que são oferecidos aqui dentro da parte de preços e taxas, né, dos títulos do Tesouro. E aqui, acessando a calculadora do Tesouro Direto, a gente pode fazer uma simulação básica, né, do quanto que esse título do Tesouro pré-2031, que hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, está pagando a taxa de 15,1% ao ano, ele vai render, levando o seu investimento até o vencimento, e que foi justamente o que eu fiz aqui nessa simulação, que eu quero te explicar agora como que funciona. Né? Aqui a gente escolhe o tipo de título que a gente quer fazer a simulação de rentabilidade. Peguei então o título pré-2031. A data do investimento é o momento em que eu estou gravando essa aula para você. E o vencimento já veio preenchido, que é o vencimento dessa aplicação, em janeiro de 2031. Eu coloquei aqui uma simulação de valor investido de R$20.000, mas você pode colocar o valor que você bem entender, tá? Isso aqui é apenas uma simulação, um exemplo. E eu coloquei a taxa de rentabilidade desse investimento, que nada mais é, nada menos do que a taxa que está sendo oferecida pelo Tesouro Direto e que você vai conseguir se você fizer o seu investimento. Essa taxa aqui, ela oscila em todos os dias úteis, então é muito provável que no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, já não seja mais essa taxa. Né? Mas se tiver uma taxa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você ainda consegue ter um resultado de rentabilidade parecido com o que eu vou ter, e você pode, inclusive, tomar a liberdade de você fazer sua própria simulação, conforme você vai aprender na aula de hoje. Então, eu coloquei aqui a taxa de rentabilidade de 15,1%. Né? Hoje, praticamente, nenhum banco ou grande corretor aí está cobrando taxa de administração para você investir no Tesouro Direto. Né? Os bancos e corretoras oferecem esse tipo de investimento a taxa zero para a gente. Eles não cobram nenhum tipo de comissão para você investir. Então, a gente pode colocar aqui taxa zero de taxa de administração do banco ou corretora. E depois que a gente preenche esses parâmetros, basta a gente vir aqui em calcular que o próprio Tesouro Direto ele vai retornar para a gente com o resultado, quanto que a gente vai ter de juros no vencimento. Se você vier aqui na simulação avançada, você pode simular um resgate antes do vencimento, né, com interferências de marcação a mercado. Eu já falei sobre a marcação a mercado nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, mas isso não é assunto da aula de hoje. Né, então a gente vai ficar na simulação até o vencimento. E clicando aqui em calcular, olha os resultados dessa simulação que a gente fez. Eu vou investir R$20.000 hoje, a rentabilidade anual bruta de 15,1%. Né? No vencimento vai ter incidência de imposto de renda,
Vai ter a taxa de custódia do Tesouro Direto, que ela vai ser cobrada apenas no resgate. Eu já falei sobre a taxa de custódia do Tesouro Direto nesse vídeo que vai ficar aqui em cima. Né? E fato é que no vencimento, lá em janeiro de 2031, você irá resgatar R$ 41.933,47. Né? Uma rentabilidade líquida ao ano de 13,22%, mais de 1% ao mês líquido. Já descontado o imposto de renda no investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro em renda fixa, que são os títulos do Tesouro Direto. Praticamente risco zero de você ter algum tipo de calote de não pagamento por parte do Tesouro Nacional. Né? Ou seja, o que eu quero provar para você com esse vídeo é que nós, em 2025, estamos vivendo a era de ouro da renda fixa. E você não pode, então, deixar uma oportunidade dessa passar. Você precisa aprender a investir. Precisa saber onde alocar o seu dinheiro, quais escolhas fazer, como, onde, quanto, para que você consiga, então, se planejar e fazer de 2025 o melhor ano em termos financeiros da sua vida. Né? O mercado financeiro está nos dando essa oportunidade e a gente precisa aproveitar. Você pode até falar assim, Sofia, mas até 2031 a gente vai ter inflação, né? Uma parte desse rendimento aqui vai ser corroída pela perda do poder de compra da inflação. E isso, de fato, é verdade, mas eu te provei também. Eu já provei também que você consegue ter um efeito multiplicador incrível como esse, com títulos do Tesouro IPCA+, que são títulos que te protegem diretamente da inflação. Né? O vídeo em que eu fiz essa simulação com os títulos IPCA+, eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. E simplesmente eu quero te mostrar isso, sejam com títulos prefixados, sejam com títulos IPCA+. Né? O mercado financeiro de renda fixa brasileiro está nos dando uma oportunidade incrível de posicionamento e alocação. E você precisa aprender a investir, fazer escolhas seguras, para que você, então, aproveite e atinja os seus objetivos futuros após um incrível ano que a gente vai ter pela frente. Né? E agora a gente está vivendo só o começo de 2025, sem sombra de dúvidas, outras grandes oportunidades virão. E nos dias 22 e 23 eu quero compartilhar parte do meu conhecimento com você, para que você se prepare por esse ano que acabou de começar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso. Convite para se inscrever no evento está aqui embaixo na descrição e até a próxima.